Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Evangelismo, do Ministério de Evangelismo da Igreja Presbiteriana Unida. Eu sou João Marques Galo, diácono da igreja, e estarei ministrando algumas aulas deste curso para vocês, assim como o nosso evangelista Jonathan também estará ministrando. Já ministrou a primeira aula, onde ele trabalhou o tema Deus em Missão. E hoje nós vamos trabalhar nesta segunda aula a Igreja em Missão. Vamos trabalhar um pouco o papel da igreja no ID de Jesus, no ID da pregação do Evangelho. Eu quero começar esta aula orando com você e pedindo a Deus que acalme a sua mente e o seu coração nesse instante e te permita entender a importância de participar como corpo de Cristo desta missão honrosa que Deus constituiu e deu à sua igreja neste mundo. Vamos orar neste momento. Querido e amado Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Que neste momento em que vamos estudar um pouco da tua palavra e entender um pouco da missão que o Senhor propõe à tua igreja de evangelização e pregação do teu evangelho neste mundo, que o teu Espírito acalme a nossa mente, o nosso coração, para que entendamos, ó Senhor Deus, a importância de sermos participantes desta obra. Obrigado por esse momento e fala aos nossos corações. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, preste atenção. Eu quero ler com você o primeiro texto que está em Lucas 24, 47 a 48, ou parte do 48, que diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Vós sois testemunhas destas coisas. Até aqui, estudamos que o nosso Deus é um Deus em missão. Ele faz tudo para manifestar a sua glória e está redimindo toda a criação através da obra do seu Filho Jesus. Foi importante entendermos isso na primeira aula, para agora entendermos, enfim, qual é a missão da igreja no mundo que Deus propõe ao seu corpo. As últimas palavras de Jesus, antes de subir aos céus, são importantes para entendermos a obra missionária e evangelística que a igreja tem que cumprir neste mundo. Depois de exercer um ministério de aproximadamente 3 anos, manifestando o reino através da pregação, do ensino, das curas, Jesus caminhou até a cruz para oferecer a sua própria vida como sacrifício pelos pecados. 3 dias depois, em conformidade com as Escrituras, Cristo ressuscitou dos mortos e se encontrou com os seus discípulos, cumprindo tudo o que ele mesmo tinha predito que iria acontecer. E está lá descrito em Mateus 16, 21, em Mateus 20, 17 a 19 e em Lucas 24, de 6 a 8. Você pode conferir depois esses textos. Nesses encontros pós-ressurreição, Jesus fala aos discípulos sobre coisas relacionadas ao reino de Deus. Os confronta pela incredulidade, lhes abre o entendimento para compreenderem as Escrituras e proporciona momentos de restauração, como no caso, por exemplo, de Pedro. Porém, nesse momento pós-ressurreição, antes de subir aos céus, Jesus ainda dirige aos seus discípulos mandamentos e instruções especiais com relação à pregação do evangelho que ele propôs e pregou neste mundo.
Nas últimas palavras do Senhor Jesus, aqui na terra existe uma atenção com relação à missão que seus discípulos teriam de testemunhar. Uma tarefa especial é dada e ela deveria ser cumprida por eles. Essa tarefa especial dada por Cristo aos seus discípulos recebe o nome de a Grande Comissão. Ou seja, a ordem do Senhor de que seu evangelho fosse proclamado, pregado a todas as nações da terra. Essa grande comissão tem sido dada nos últimos dias por Cristo. É um fato que não pode ser ignorado por nós. Claramente demonstra a relevância esta grande comissão, que o cumprimento dela teria nos próximos passos que seriam dados pelos discípulos de Jesus. Passos que são dados até hoje. O lugar, então, da grande comissão, dentro do ensino de Cristo, não implica em maior importância quando comparada com todos os outros ensinamentos e mandamentos que o Senhor nos deu. Pois todos os ensinamentos e mandamentos são valorosos e devem ser guardados. Antes, o lugar da grande comissão estabelece um novo propósito para todo o restante. Pois agora todos os ensinos de Jesus não deveriam ser somente obedecidos, mas também proclamados. O autor do livro Qual a Missão da Igreja, Kevin DeYoung, afirma que a missão da igreja é resumida nas passagens da Grande Comissão. As últimas ordens de Jesus, comunicadas no final dos evangelhos e no começo de Atos dos Apóstolos. Cremos que a igreja é enviada ao mundo para testemunhar de Jesus, por proclamar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Esta é a nossa tarefa, diz Jung. Esta é a nossa chamada. É uma chamada única, é uma chamada central. É esse o trabalho da igreja no mundo hoje, proclamar o evangelho do Senhor. É no conteúdo da grande comissão que encontramos a missão da igreja, por isso vamos dedicar boa parte deste capítulo ou desta aula estudando os relatos das últimas palavras de Jesus, com o objetivo de compreender essa tarefa especial que o Senhor Jesus deixou para nós. Precisamos avaliar, então, alguns textos da grande comissão. Os textos da grande comissão, eles foram dados pela vontade de Deus, que o ministra por meio de Jesus, a princípio, e foi registrado por mais de um autor bíblico. É interessante observar isso. 4 autores neotestamentários se propuseram a dar um relato cuidadoso da obra realizada pelo Senhor Jesus. Cada um deles com estilos, ênfases, destinatários, fontes e propósitos diferentes. Porém, todos os 4 evangelistas escreveram sobre o mesmo objetivo de apresentar a pessoa de Jesus Cristo, que veio da parte de Deus, manifestar o reino e realizar a salvação através da sua morte e ressurreição. Nós lemos os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João e descobrimos como se deu o nascimento de Jesus, o início do seu ministério, os seus milagres, seus ensinamentos, as multidões e seu relacionamento com os discípulos. Sobretudo, encontramos nos evangelhos
o ponto focal de toda a história da redenção na morte e na ressurreição do Senhor, onde ele ofereceu um sacrifício perfeito ao Pai, entregando a própria vida na cruz para estabelecer perfeita redenção em seu sangue. Porém, a história não termina na ressurreição. Todos os evangelistas relatam o momento em que Jesus envia seus discípulos para cumprirem uma tarefa especial, a grande comissão. Encontramos esses textos em Mateus 28, 18 a 20, em Marcos 16, 14 a 16, em Lucas 24, 44 a 49 e João 20, 21. Também encontramos o relato dessa passagem no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o mesmo escritor do Evangelho. Em Atos 1:8, não existe lugar melhor nas Escrituras para compreendermos, então, de forma essencial, qual é a missão da igreja, senão nesses 5 textos bíblicos. Sendo assim, nossa tarefa, então, é analisarmos o conteúdo desses versículos, estabelecermos uma relação entre eles, uma vez que são textos correlatos, ou seja, textos diferentes que abordam o mesmo momento e episódio do ministério de Jesus. E chegarmos então à conclusão sobre o ensino da grande comissão. Qual é o ensino que a ordem de Jesus nos traz, baseado nos 4 evangelhos? Vamos começar pelo texto de João 20, 21, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha só que interessante esse texto. Esse é o menor de todos os relatos da comissão, da grande comissão. Mas traz explicações muito preciosas para o nosso entendimento e prática. Após a ressurreição de Cristo, os discípulos estavam reunidos numa casa com as portas trancadas e Jesus aparece no meio deles e lhes saúda com a paz. A paz seja convosco. Depois Jesus diz aos discípulos que assim como Deus Pai o havia enviado, ele agora também enviaria os seus discípulos. O propósito do envio de Cristo ao mundo tem muito significado para nós, porque nos faz entender, quando lemos as Escrituras, principalmente em João 3, 16 e 17, que Deus nos amou e porque nos amou, nos envia. Enviou o Filho e o Filho nos envia para a pregação do amor dele ao mundo. Lembra do texto de João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, querido, o primeiro propósito da grande comissão é o envio do seu Filho e o envio do seu povo para a pregação das boas novas. Em João 6, a partir do verso 38, Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Outra vez, a expressão enviou. Nós somos enviados para pregar as boas novas, para fazer a vontade do Pai. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 38 a 40. E ainda em João 12, 44 a 47, o Senhor Jesus diz: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me enviou e me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim. Olha lá, de novo a expressão, para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, 44 a 47. Então, querido, esses versículos nos mostram que Jesus, que o propósito do envio de Cristo ao mundo está relacionado com a salvação do homem caído. Jesus se faz homem e morreu em obediência aos planos de Deus. Entendemos que o motivo do envio de Jesus foi esse, e que essa era a sua missão: pregar a salvação ao homem perdido. Agora, o significado do envio dos discípulos e da igreja não pode ter relação com outra realidade senão com a obra que Jesus realizou no mundo e para o mundo. Nesse sentido, então, que afirmamos que a missão da igreja está relacionada com a missão de Deus. E se a missão de Deus envolve a redenção da criação, a nossa missão enquanto igreja também será neste sentido. Mas calma. Nossa missão enquanto igreja não é fazer tudo o que Jesus fez. Não fomos chamados para morrer numa cruz e redimir todas as coisas com o nosso poder. Na realidade, nossa missão se relaciona com a missão de Jesus, em outro sentido. É o que nós vamos compreender, por exemplo, lendo agora o texto de Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olhamos então o relato de Mateus 28 e encontramos a passagem mais completa em relação à grande comissão. Observando por ora o versículo 19 e parte do versículo 20, encontramos o cerne, a questão principal da missão da igreja, que é fazer discípulos. É sobre isso que se trata a grande comissão, a comissão do Senhor Jesus. E isso cumpre uma parte especial do que significa ser um servo de Deus neste mundo. Nós estamos aqui para pregar o evangelho e fazer discípulos. Lembra? Ser sal, ser luz do mundo, ser sal da terra, influenciar com a nossa vida de obediência a Deus, fazendo discípulos. Porém, o versículo começa com outro imperativo importante, que nos mostra que para fazer discípulo é necessário ir. Sem essa disposição, a comissão, e sem o deslocamento geográfico, é impossível cumprir a missão. Até uma tradução melhor aqui para este ir e fazer discípulo seria indo, fazei discípulos. Caminhando, vivendo. Você influencie outras pessoas a serem discípulos de Cristo também. Jesus complementa apresentando a necessidade de um sinal visível que distingue aqueles que o fazem parte da igreja agora e são discípulos dele. E esse sinal visível é o batismo, que aponta para a aliança do povo de Deus com o próprio Senhor. Além do sinal do batismo, Jesus revela a realidade do discípulo, dizendo que esses novos discípulos
seguidores deveriam ser ensinados também a guardar tudo o que Jesus tinha ordenado. Não podemos esquecer que discipular pessoas também faz parte da nossa missão, queridos. Não é só pregar o evangelho, é discipular. E discipular é fazer a pessoa caminhar com você. Você vai ter que ser um exemplo vivo da fé e da esperança que Jesus trouxe ao mundo, para que o mundo seja influenciado e caminhe também juntamente contigo, sendo discípulo de Jesus. Em suma, em resumo, o que Mateus 28, 19 a 20 nos ensina é que fazer discípulos é a essência da missão de Jesus para a igreja. E a pergunta, então, que não quer calar é: como fazer discípulos? Como nós podemos fazer discípulos? E esta pergunta ela é respondida e repetida no relato de Mateus 16, 15, que diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, ou indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será ou já está condenado. Preste atenção nisso. Na ordem de fazer discípulos, está implícita a ideia de pregar o evangelho e anunciar uma mensagem que será crida ou não por aqueles que ouvem. Preste atenção nisso. A missão da igreja tem total relação com o testemunho verbal da mensagem do evangelho de Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 10, a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Caminhando mais um pouco, então, no entendimento da missão de Jesus para os seus discípulos, Lucas nos ajuda ao explicar de forma resumida o que é o evangelho, além de repetir outras ideias presentes nos demais relatos. É interessante observar o texto de Lucas, e eu quero ler com você agora o texto de Lucas 24, 44 a 49, que diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém. A todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto estejais revestidos de poder. Algumas questões importantes aparecem aqui em Lucas, como o envio da promessa do Espírito Santo, que revestiria os discípulos de poder para testemunhar, mas nós vamos falar disso a seguir. No momento, apenas entenda isso, que o envio da promessa do Espírito Santo veio para revestir os discípulos de poder para darem testemunho. O que ressalto aqui, e o texto, é o conteúdo da mensagem que deve ser anunciada e testemunhada. Jesus aparece ressurreto aos discípulos e lhes abre o entendimento para entenderem, compreenderem que toda a Bíblia, até então, que tinha-se por entendimento de Bíblia, que é a porção das Escrituras que já havia sido escrita de Gênesis a Malaquias, apontava para a obra que Cristo iria realizar. Na lei dada por meio de Moisés,
nas profecias, como de Isaías, por exemplo, e Daniel, e nos Salmos, escritos históricos do Antigo Testamento, constava que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que o seu nome se pregasse, em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, a todas as nações. A mensagem do Evangelho anuncia a boa notícia de que Jesus é o Filho de Deus enviado do céu, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte pelo seu poder, oferecendo o perdão dos pecados para aqueles que, em qualquer lugar do mundo, verdadeiramente se arrependem de seus pecados e creem no Senhor Jesus como Salvador e Redentor. Lucas, em Atos 1:8, repete e explica a ideia do alcance global da mensagem do Evangelho. Como já foi dito em Mateus e em Lucas, a pregação do Evangelho de Cristo deve ser feita para todas as nações. Em Atos 1:8 lemos assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O sentido aqui, o sentido do texto aqui, é claro, em nos mostrar que, na fala de Jesus, o alcance da missão contempla o lugar onde é Jerusalém. É o lugar mais próximo. Contempla os lugares próximos de nós, a Judéia. E os lugares um pouco mais afastados, muitas vezes até indesejados, Samaria. E os lugares mais distantes, os quais mal conhecemos, confins da terra. Todas essas esferas geográficas devem ser alcançadas pela pregação do Evangelho da salvação. Preste atenção nisso. A igreja não pode se esquecer de nenhuma delas. A igreja deve alcançar, com a missão da pregação, todas essas esferas. Esse verso de Atos 1:8 prenuncia os eventos do livro de Atos, onde os discípulos se esforçam para cumprir a grande comissão e levam a palavra a essas quatro esferas. O evangelho se espalhou a Jerusalém, como diz Atos 2:1 e Atos 8:1. Na Judéia e Samaria, como diz Atos 8:1 e Atos 12:25. E até os confins da terra, no ministério de Paulo, em Atos 13:1. E Atos 28:31. Então preste atenção. O Atos 1:8 ainda nos conta sobre a capacitação dada por Deus para que a igreja cumpra a missão que lhe foi dada. Jesus havia dito em Lucas 24:49 que os discípulos deveriam permanecer na cidade até que do alto eles fossem revestidos de poder. Essa promessa se cumpriu na pessoa divina do Espírito Santo. O Espírito é o combustível da missão e o poder de Deus para a pregação da palavra. Através dele, Jesus se faz presente e conosco todos os dias até a consumação do século. Bem, fazendo um breve resumo aqui de tudo que foi dito até agora, para que nós possamos entender e concatenar melhor, as ideias, analisando esses 5 textos correlatos que retratam o momento da grande comissão do Senhor, percebemos os elementos que compõem o ensino em relação à missão da igreja. Esses textos nos ensinam que a missão da igreja deveria ou deve ser a missão de Jesus, a mesma missão de Jesus. Que a igreja é enviada por Jesus para realizar sua parte na obra
também da redenção. A parte da igreja na obra da redenção é a missão de fazer discípulos e pregar o evangelho. Deve acontecer o batismo e o ensino daqueles que se tornam discípulos de Jesus. Discípulos são feitos através da pregação do evangelho a todas as criaturas. O evangelho é a mensagem que anuncia que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão e perdão de pecados. Pecados são perdoados de seus pecadores quando creem em Jesus como o Filho de Deus que verteu o seu sangue para nos salvar. A pregação do Evangelho é de alcance global e todas as nações devem ouvir o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado aonde estamos, em lugares pertos, próximos, um pouco distantes e até os confins da terra. A pregação do Evangelho é possível pela capacitação do Espírito Santo, que reveste os discípulos de Jesus com poder para testemunhar. Aqui está um pequeno resumo de tudo que falamos até ao momento. Até a aquisição desses assuntos, ou até a disposição desses assuntos, não é? Esses elementos, é importante entender que todos eles estão presentes no relato da Grande Comissão, quando analisados a partir destes 5 textos que nós citamos, de Mateus 28, 19 a 20, de Marcos 16, 15 e 16, de Lucas 24, 45 a 49, João 20, 21 e Atos 1, 8. Porém, meu querido irmão, existe mais um elemento que ocupa o lugar primordial no ensino da Grande Comissão, do qual todas as outras realidades da missão dependem. Este elemento está registrado em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Este elemento que compõe a Grande Comissão é a autoridade de Cristo. A missão da igreja só é possível por causa da autoridade total sobre o universo que o Senhor Jesus recebeu. Jesus ter recebido tal autoridade é a parte mais relevante, não só para o entendimento da Grande Comissão, mas para enxergarmos toda a palavra de Deus. Só podemos crer e entender através da autoridade de Cristo. Como já vimos anteriormente, inclusive na fala de Jesus em Lucas 24, 44, a Bíblia conta a história da redenção em Cristo Jesus. Tudo se resume na realidade de um Deus criador, numa criação que se corrompeu, e na ação final de um Deus que está reestabelecendo todas as coisas. É nesse sentido que a obra de Jesus ocupa um lugar tão central na Grande Comissão, pois é por sua morte e ressurreição que todas as coisas voltam ao seu lugar, voltam ao lugar de origem. São perfeitas, tornadas perfeitas novamente. Só há salvação de pecadores por causa da obra de Jesus, querido. Só há a realidade de um novo céu, de uma nova terra, por causa da obra de Jesus. Os planos de redenção são concretizados pela obra de Jesus. O Evangelho de Mateus, então, é recheado de referências do reino de Deus. Mateus escreve aos seus destinatários com o propósito de mostrar que Jesus é o Rei prometido em toda a Escritura e que seu reino já
se manifesta entre nós. Basta olhar os capítulos 4, verso 17, 6, verso 10, 9, verso 35, 12, verso 28, capítulo 24, verso 14, capítulo 24, 29 a 31, capítulo 25, 31 a 34 e capítulo 26, 29. O reino de Jesus acontece de acordo com a profecia descrita em Daniel 7, 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Outros textos, como os de 1 Coríntios 15, 20, 28 e Filipenses 2, 9 a 11, nos apresentam a realidade do governo de Jesus e do seu atual estado de glória e poder. A imagem de Jesus, pobre e humilde, é substituída então pela realidade de que o nosso Senhor reina em glória e poder, e que todas as coisas estão sob o seu domínio. Só podemos pregar então o Evangelho porque Jesus recebeu do Pai toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Só podemos fazer discípulos dentre todas as nações, porque Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Se hoje celebramos a alegria das boas novas, é porque Jesus ressuscitou e nos oferece perdão e remissão de pecados, pelo poder do seu sangue derramado na cruz. Só temos o Espírito Santo agindo poderosamente em nós por causa dos méritos do Filho, que enviou da parte do Pai o Consolador, bendito o Espírito Santo. Querido, mais uma vez, de Jung, em seu livro Qual a Missão da Igreja, cita esta questão falando assim: Deus não envia a sua igreja a conquistar. Ele a envia em nome daquele que já conquistou. Nós vamos somente porque Jesus reina. O entendimento da grande comissão, então, precisa passar pela autoridade de Jesus, porque dela derivam todas as outras coisas. Como é dito em João 15, 5. Sem Jesus, nada podemos fazer. Vamos concluir a nossa aula falando rapidamente sobre a missão da igreja. Não é? A missão da igreja, então, é, agora sim, incluindo a realidade da autoridade de Jesus sobre todas as coisas, vamos tentar, numa frase, expressar o que os relatos da grande comissão ensinam sobre a missão da igreja. Preste atenção nesta frase. Pela autoridade de Jesus e a presença capacitadora do Espírito Santo, a missão da igreja é pregar o Evangelho e fazer discípulos em todas as nações, anunciando a morte, a ressurreição e a remissão de pecados para aqueles que se arrependem e creem em Jesus. Esses que creem são inseridos na igreja através do batismo e ensinados a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou. Essa proclamação do Evangelho deve acontecer tanto nos lugares mais distantes quanto no lugar onde estamos inseridos, cumprindo assim o nosso papel como cooperadores da missão de Deus de restaurar todas as coisas para a sua própria glória. A missão de pregar não é a única tarefa da igreja. Você percebeu isso? Nós não estamos chamados, não fomos chamados apenas para pregar o Evangelho. A preocupação desse capítulo foi pontuar biblicamente
do que se trata a missão da igreja do Senhor Jesus. Evangelizar é a tarefa especial que Jesus deu aos seus discípulos antes de subir aos céus. Anunciar a salvação ao mundo é questão de obediência e não de conveniência. Disso depende nossa saúde como igreja e como cristãos. Nisso demonstramos também nosso amor ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus, e o desejo que temos de que Ele seja glorificado por toda a terra. Mas é claro, querido, que pregar o Evangelho não é a única tarefa que a igreja deve realizar. Também somos chamados e ordenados, pelo grande mandamento a demonstrar o amor que Deus, o nosso Pai, tem por nós e pelo próximo. Aqui está o grande segredo da missão da igreja. Somos chamados e ordenados pelo grande mandamento a demonstrar o amor de Deus ao nosso próximo. O mesmo Evangelho de Mateus, que lemos, nos ensina sobre a missão de evangelizar, também registra a fala de Jesus, lá no capítulo 22, versos 37 a 40, sobre o mandamento de adorar a Deus acima de todas as coisas. Também registrado em Deuteronômio 5:7 e Mateus 6:33. Nesse mesmo texto, Jesus nos convoca, assim como em outras passagens, em Mateus 5:16, 5:43 a 48 e 25:35 a 40, a sermos sensíveis às necessidades daqueles que nos cercam, especialmente de nossos irmãos na fé, e a demonstrarmos o amor até àqueles que nos perseguem. Tanto a grande comissão ou evangelização, quanto o grande mandamento, adoração e amor, são realidades que norteiam nossa vida cristã e estabelecem propósitos que temos enquanto igreja no mundo. Só precisamos diferenciar a missão de pregar o evangelho das demais tarefas da igreja, pois cumpre aspectos e foi dado num sentido que as demais tarefas não o foram. Por exemplo, a pregação cumpre o papel escatológico, conforme Mateus 24:14, que o amor ao próximo não cumpre, nos mesmos termos. A capacitação do Espírito, lá em Atos 1:8, veio num contexto de missão, possibilitando o testemunho, embora o Espírito também frutifique em nossas vidas para a glória de Deus, conforme Gálatas 5:22-23. É pela pregação do Evangelho que as pessoas são salvas. Atos 4:19-20, Atos 13:48, Romanos 10:13-17, todos esses textos trabalham essa ideia. Também é pela pregação do Evangelho que a ira de Deus se manifesta ou se manifestará para com aqueles que rejeitam a Jesus. Mateus 10:14-15 fala disso. A realidade do amor de Deus ao próximo se estenderá para a eternidade, enquanto que o evangelismo cumpre seus propósitos apenas na era presente, neste mundo. Mark Driscoll estabelece uma boa relação entre tarefas da igreja quando define a igreja nos seguintes termos. Ouça, a igreja local é uma comunidade de cristãos regenerados que confessam Jesus como Senhor e, em obediência às Escrituras, eles se constituem sob uma liderança qualificada, reúnem-se regularmente para pregação e adoração, observam os sacramentos bíblicos como o batismo e a ceia, estão unidos pelo Espírito, são disciplinados para a santidade e se espalham pelo mundo para cumprir o grande mandamento que é demonstrar o amor e a grande comissão, proclamar o evangelho como missionários
ao mundo para a glória de Deus e para a nossa própria alegria. Nós queremos encerrar a nossa aula de hoje dizendo o seguinte: Deus está em missão e a sua igreja também está para cumprir os seus eternos propósitos, apesar de não precisar Deus dela. Somos então privilegiados por ver o Deus Todo-Poderoso agindo em nós, através de nós e apesar de nós, para o avanço do seu reino. Então, querido, toda glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe e tenha te abençoado neste momento. No próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Pense um pouco nisso, com base no texto de Romanos 1,16. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.